Durante a Grande Depressão, minha família perdeu quase tudo, não porque fossem ignorantes. Meu pai era advogado, um homem culto, lia 3 jornais por dia. Mas ele cometeu o erro que destrói patrimônios em todas as gerações. Ele confundiu preço com valor. Comprou caro porque todos compravam. Vendeu barato porque todos vendiam. Em 3 anos, seu portfólio evaporou 87%. Levou 23 anos para recuperar esse dinheiro. Eu tinha 6 anos quando vi isso. Não entendia nada de economia, mas entendi que meu pai, um homem brilhante, tinha feito algo terrivelmente errado. Essa lição me custou R$ 0 e me poupou, provavelmente, 100 milhões. Porque aprendi algo que a maioria nunca aprende. O mercado não recompensa a inteligência, ele recompensa a paciência. E pune a impaciência com uma brutalidade matemática que não aceita negociação. Deixe-me mostrar uma conta que ninguém faz. Suponha que você tenha hoje R$ 20 mil. Você investe no Ibovespa ou em um fundo que replique o MSCI World. Historicamente, um índice diversificado rendeu cerca de 10% ao ano nas últimas décadas. 20 mil a 10% ao ano por 40 anos tornam-se R$ 905.184, quase 1 milhão, partindo de apenas 20 mil. Isso pressupõe que você não toque no dinheiro, que reinvista os dividendos, que não venda quando a bolsa cair, que não faça absolutamente nada além de esperar. Agora, suponha que você faça o que a maioria faz. Você segura por 5 anos, o mercado sobe 40%, você vende porque já ganhou, você tem 28 mil, você paga o imposto de renda sobre o ganho de capital. Sobram R$ 26.800. Você espera 8 meses procurando a próxima grande oportunidade. Você encontra algo. Investe. Segura por 3 anos. Sobe 20%. Você vende. Você repete esse padrão 8 vezes em 40 anos. Após 40 anos de trade ativo, com a mesma rentabilidade média de 10% ao ano, você termina com R$ 293.400. Não 905 mil, 293 mil. Você perdeu R$ 611.784 por causa da movimentação, pela atividade, pelo fato de ter feito algo em vez de não fazer nada. Essa diferença não é um erro de arredondamento, é o custo de confundir atividade com progresso. O mercado recompensa a inatividade disciplinada e pune o agir compulsivo, mas seu cérebro é programado exatamente ao contrário. Seu cérebro quer ação, quer movimento, quer a sensação de que você está fazendo algo, e esse impulso te destrói financeiramente. No ano de 1965, comprei ações de uma empresa chamada Blue Chip Stamps. Ninguém a queria. O negócio parecia datado, mas gerava fluxos de caixa previsíveis e valia menos que seu valor de liquidação. Eu comprei, segurei por 38 anos. Essa empresa me trouxe retornos de mais de 100 vezes o meu investimento original. Não porque fiz algo brilhante após a compra, mas porque não fiz nada. Eu comprei e esqueci. Warren me ligou em 1972 para falar sobre uma oportunidade, uma fábrica de doces na Califórnia chamada See's Candies. O dono queria $25 milhões. Warren achou caro. Discutimos por semanas. Eu vi algo que Warren só entendeu completamente anos depois. Eu vi um negócio com poder de precificação. A See's podia aumentar os preços em 5% todo ano sem perder clientes. Isso, em termos de investimento, é poder ilimitado. Compramos por 25 milhões. Hoje, 52 anos depois, a See's nos pagou mais de 2 bilhões em dividendos acumulados. 80 vezes o nosso capital inicial. E ainda somos donos do negócio. Ele ainda gera caixa. Ainda aumenta os preços todo ano, mas aqui está o ponto crucial. Se tivéssemos vendido em 1980, porque já tínhamos triplicado o dinheiro, teríamos capturado apenas 3% do valor total. 97% teriam evaporado por pura impaciência.
A matemática dos juros compostos é brutal em ambos os sentidos. Ela te recompensa com violência se você esperar. Ela te pune com violência se você não esperar. Não existe meio termo. Ou você deixa o tempo trabalhar por décadas, ou perde quase toda a força dele. É binário. E a maioria escolhe o lado errado porque não suporta ficar 10 anos sem fazer nada. Em 1973, o mercado desabou. O S&P 500 caiu 48% em 21 meses. A inflação chegou a 11% ao ano. As taxas de juros explodiram. Empresas sólidas valiam 3 ou 4 vezes o lucro. Era o momento perfeito para comprar. Warren e eu compramos o Washington Post por $80 milhões. Um negócio pelo qual qualquer comprador bem informado teria pago 400 milhões. Mas ninguém comprava. As pessoas vendiam. O medo era racional. A economia estava no chão. Nixon tinha renunciado. O Vietnã era um desastre. O preço do petróleo tinha quadruplicado. Havia motivos excelentes para estar aterrorizado. Mas esses motivos são exatamente a razão pela qual os preços estavam tão bons. O medo racional é o melhor momento para comprar, não o pior. Seguramos o Washington Post por 33 anos. Esse investimento multiplicou-se por 12, mas isso só foi possível porque compramos quando ninguém queria comprar. Se tivéssemos esperado até que as coisas parecessem boas, teríamos pago o triplo, e nosso retorno teria sido 1/3. O timing perfeito não é comprar quando você se sente confortável. É comprar quando o preço está ridiculamente baixo, mesmo que você se sinta desconfortável. A maioria espera por certeza antes de agir. A certeza é o inimigo dos retornos extraordinários, porque quando há certeza, todos compram. E quando todos compram, os preços sobem. E quando os preços sobem, os retornos futuros caem. Comprar com certeza garante retornos medíocres. Comprar com uma incerteza razoável é onde vivem os retornos excepcionais. Em 1988, compramos Coca-Cola por $1,3 bilhão. Todos disseram que estávamos pagando caro demais. A Coca-Cola já tinha subido. Os múltiplos pareciam altos, mas eu vi algo simples. A Coca-Cola vendia 1 bilhão de porções por dia em 160 países. Tinha a marca mais famosa do planeta e podia aumentar os preços gradualmente para sempre. Isso vale múltiplos altos. 36 anos depois, essa posição vale mais de $25 bilhões. 19 vezes o que pagamos. E ela nos pagou, nesses anos, cerca de 8 bilhões em dividendos acumulados. O investimento total foi recuperado 6 vezes apenas via dividendos. E ainda temos as ações. Se tivéssemos vendido em 1995, quando tinham quintuplicado de valor, porque já era o suficiente, teríamos perdido 80% do valor total. Agora compare isso com o investidor comum. Ele compra algo. Sobe 30% em 2 anos. Ele se sente esperto, ele vende, procura a próxima oportunidade. Compra outra coisa, cai 15%. Ele entra em pânico, vende. Compra outra coisa, sobe 10%, vende. Após 30 anos movimentando dinheiro constantemente, a rentabilidade dele é menor que a de alguém que comprou e nunca vendeu. Muito menor. E ele pagou milhares em impostos e taxas que evaporam de forma invisível. A diferença entre a riqueza e a mediocridade financeira não está em encontrar o investimento perfeito. Está em não estragar tudo depois de encontrá-lo. Encontrar algo bom é difícil, mas possível. Não vender por 40 anos é quase impossível, porque seu cérebro vai te gritar 100 vezes para vender, quando subir muito, quando cair muito, quando você ler notícias ruins, quando ler notícias boas. Sempre haverá um motivo aparentemente racional para vender. Ignorar todos esses motivos exige algo que não se ensina, exige convicção sobre o valor intrínseco. Se você compra algo porque acredita que vai subir, você não tem convicção, você tem esperança.
e a esperança evapora quando o preço cai. Mas se você compra algo porque sabe que o negócio vale o dobro do que você está pagando, você tem convicção. E essa convicção sobrevive à volatilidade. Em 2008, tive uma das conversas mais difíceis da minha vida com Warren. O mercado tinha desabado 57%. A Berkshire tinha 42 bilhões em caixa. Empresas excelentes valiam preço de liquidação. Mas o mundo parecia estar acabando. O Lehman Brothers quebrou. A AIG faliu. O sistema financeiro global estava à beira do colapso. Warren queria investir 30 bilhões. Eu estava nervoso. Não porque eu achasse que o mundo ia acabar, mas porque não sabíamos se tínhamos chegado ao fundo. Podia cair mais. Provavelmente cairia mais. Mas Warren disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: Charlie, nunca saberemos quando chegamos ao fundo. Se esperarmos pelo fundo, já não será mais o fundo. Temos que comprar quando os preços são irracionais, não quando parecem confortáveis. Compramos. Goldman Sachs a preço de crise. General Electric, Bank of America. Investimentos que, nos 5 anos seguintes, trouxeram mais de 15 bilhões de lucro. Não porque fomos brilhantes, porque tínhamos caixa quando ninguém mais tinha. E tivemos a coragem de usá-lo quando todos os outros tinham medo. Esse é o verdadeiro segredo. Não é inteligência, é liquidez mais coragem. Ter caixa disponível quando a crise chega e ter estômago para comprar quando seu cérebro diz para você fugir. A maioria não tem nenhum dos dois. Estão totalmente investidos quando o mercado está no topo e não tem coragem quando ele está no fundo. Compram caro, vendem barato e repetem isso a vida inteira. Em 1999, durante a bolha.com, fui convidado para uma conferência de tecnologia. Todos falavam de empresas de internet sem lucro que valiam 100 vezes o faturamento. Empresas que queimavam caixa, empresas sem modelo de negócio. Mas o argumento era que o mundo tinha mudado, que as velhas regras não valiam mais, que a avaliação tradicional estava obsoleta. Eu não comprei nada. Warren também não. Fomos chamados de dinossauros, irrelevantes. Disseram que não entendíamos o novo paradigma. A Berkshire caiu 49%, enquanto o Nasdaq subiu 85% em 1999. Parecíamos idiotas, mas mantivemos nossas convicções. Em 2001, o Nasdaq desabou 78%. Empresas que valiam 100 bilhões de dólares desapareceram completamente. Investidores perderam trilhões. Quem comprou no auge levou 16 anos para recuperar o dinheiro. Nós não perdemos nada. Não ganhamos durante a bolha, mas também não perdemos no colapso. E preservamos nosso capital para comprar quando tudo estava barato. Essa é a lição que ninguém aprende. Não participar da loucura não é uma perda. É a preservação de capital para a oportunidade real. A oportunidade real não é quando todos compram, é quando todos vendem. Mas você só pode comprar quando todos vendem, se não tiver comprado quando todos compravam. A maioria faz o contrário. Compra quando o mercado subiu 30%, porque agora parece seguro. Estão totalmente investidos no topo. Quando o mercado cai, não tem caixa para comprar. Pior ainda, vendem o que têm porque não suportam as perdas. Minimizam o ganho e maximizam a perda. E se perguntam por quê, após 40 anos investindo ativamente, tem menos do que alguém que comprou um índice e o esqueceu. Em 1962, conheci Warren. Ele tinha 32 anos. Eu, 38. Nenhum de nós era rico. Warren vivia modestamente em Omaha. Eu tinha acabado de perder metade do meu patrimônio em um divórcio. Mas tínhamos algo em comum. Entendíamos que a construção de riqueza não exige ser o mais inteligente. Exige evitar, consistentemente, ser burro por 50 anos. 62 anos depois, essa filosofia nos tornou 2 dos investidores mais ricos do mundo, não porque encontramos 100 grandes investimentos, porque encontramos 5 e nunca os vendemos. See's Candies,
Coca-Cola, American Express, Geico, a própria Berkshire. 5 investimentos segurados por décadas inteiras. Isso é tudo. Não há mágica, nenhum algoritmo secreto. Apenas paciência, rendendo juros por meio século. Mas a paciência é a habilidade mais rara no mundo das finanças. Mais rara que inteligência. Mais rara que formação acadêmica. Mais rara que conexões. Porque a paciência exige tolerar a incerteza. Exige ver seu portfólio cair 30% e não fazer nada. Exige ver os outros ganharem dinheiro rápido e não correr atrás deles. Exige fazer o oposto do que seu cérebro grita para você fazer. Seu cérebro foi projetado para a sobrevivência na savana africana, não para a acumulação de capital nos mercados financeiros. Na savana, agir rápido te salvava dos leões. A inatividade te matava, mas nos mercados, a inatividade te salva. Agir rápido te mata. Tudo está invertido, e seu cérebro não entende isso. Por isso, você precisa de regras. Regras que você segue mesmo quando seu cérebro grita para quebrá-las. Minha regra número 1, nunca venda um ótimo negócio. Não importa o quanto ele subiu. Não importa se eu já ganhei 100%. Se o negócio continua excelente, eu seguro. Essa regra me poupou, provavelmente, 50 erros em 60 anos. Minha regra número 2. Nunca compre algo que você não consiga explicar para uma criança de 10 anos. Se o modelo de negócio exige equações complexas para ser entendido, é complicado demais. E o que é complicado geralmente esconde armadilhas. Nós só compramos coisas simples, doces, refrigerantes, seguros, bancos. Coisas que uma criança entende. Minha regra número 3. Nunca use dívida para investir. Nunca. A alavancagem transforma perdas temporárias em perdas permanentes. Ela te força a vender no pior momento. Ela destrói sua capacidade de ser paciente. E a paciência é sua única vantagem real. Qualquer estratégia que elimina a paciência, elimina sua vantagem. Essas 3 regras parecem simples, e são, mas a maioria as quebra constantemente. Vendem ganhadores para comprar perdedores, compram coisas que não entendem porque estão na moda, usam dívida porque querem acelerar os resultados e, após 30 anos, têm menos do que alguém que seguiu as 3 regras com disciplina absoluta. Em 2016, alguém me perguntou qual era o meu maior arrependimento financeiro. Esperavam que eu citasse uma oportunidade perdida. Google, Amazon, Microsoft. Mas minha resposta foi diferente. Meu maior arrependimento foi ter vendido cedo demais. Não foi perder oportunidades. Foi deixar ir as que eu tinha. Em 1976, vendi ações da Blue Chip Stamps, que tinha comprado em 1965. Tinha multiplicado meu dinheiro por 8. Eu me senti esperto. Mas se tivesse segurado por mais 20 anos, teria multiplicado por 40. Deixei um retorno de 32 vezes na mesa por pura impaciência. Esse erro me ensinou mais do que qualquer livro. Depois disso, fiz um voto. Se eu compro algo porque é um ótimo negócio, não é minha tarefa vender quando sobe. Minha tarefa é vender apenas se o negócio se deteriorar fundamentalmente. Não se ele tiver um trimestre ruim. Não se o mercado o punir. Apenas se a vantagem competitiva sumir ou a gestão se tornar corrupta. Esses são os únicos gatilhos válidos. Essa disciplina eliminou o ruído, porque agora não me importa o que o mercado faz dia após dia, não me importa se minha posição sobe ou cai 20%. Eu só pergunto uma coisa: o negócio continua excelente? Se a resposta é sim, eu seguro. Se não, eu vendo. Todo o resto é irrelevante. Em 59 anos, vendi completamente menos de 8 posições relevantes. O resto, eu seguro ou segurei até que morressem naturalmente. Essa taxa de rotatividade de quase 0 não é por nostalgia. É pura matemática. Porque cada venda tem 3 custos invisíveis: impostos, o custo de oportunidade de escolher errado depois e a perda dos juros compostos futuros.
Deixe-me mostrar o custo acumulado. Suponha que você tenha R$ 100.000 em um excelente investimento que cresce 12% ao ano. Após 30 anos, você tem R$ 2.999.670. Agora, suponha que você venda a cada 6 anos. 6 vendas em 30 anos. Você paga 15% de imposto de renda sobre o ganho em cada vez. Você termina com R$ 1.368.400. A diferença é de R$ 1.631.270. Mais da metade do valor total evaporou por causa de apenas 6 transações. É isso que custa se movimentar. E a maioria não faz 6 transações em 30 anos, fazem 50. A destruição de capital deles é proporcional. Agora você entende por que Warren diz que o período de manutenção favorito dele é para sempre. Isso não é filosofia, é matemática brutal. Os impostos sobre ganho de capital são o inimigo número 1 dos juros compostos, e a única forma de evitá-los completamente é nunca vender. Mas há algo mais profundo. Cada vez que você vende algo bom, precisa substituí-lo por algo melhor. E algo melhor é extremamente raro. Existem talvez 50 empresas realmente excelentes no mundo em qualquer momento dado. Se você tem uma, não é sua tarefa trocá-la. Sua tarefa é protegê-la, porque as chances de encontrar algo melhor são minúsculas. Warren e eu calculamos isso exaustivamente. Em 60 anos, encontramos talvez 10 investimentos que consideramos realmente excepcionais. 10, não 1.000, não 100. 10. E esses 10 representam provavelmente 90% do nosso patrimônio líquido acumulado. Os outros 90 investimentos foram medíocres ou neutros. Essa concentração não é por acaso. É inevitabilidade matemática. Em qualquer distribuição de resultados, um pequeno número de exceções, outliers, gera a maior parte do retorno. É a lei de potência. Vale para investimentos assim, como vale para tudo. E se você vende suas exceções cedo, nunca captura o fim da distribuição, captura apenas o começo. E o começo é insignificante comparado ao fim. Se você tivesse investido R$ 10.000 na Berkshire em 1965 e nunca vendido, hoje teria mais de 130 milhões. Mas se tivesse vendido em 1977, quando tinha multiplicado por 10, porque já era um lucro incrível, você teria capturado 100 mil. Você teria perdido 129 milhões e 900 mil reais porque vendeu uma exceção na infância dela. Esse é o custo real de vender ganhadores. Não é o que você ganhou. É o que você nunca ganhou. E esse número fantasma te persegue pelo resto da vida, porque você sempre saberá que teve algo extraordinário nas mãos e deixou ir por impaciência. Após ver isso centenas de vezes em 60 anos, minha conclusão é simples: comprar é o trabalho difícil, segurar é o trabalho que te enriquece. Essa simplicidade ofende pessoas inteligentes, porque pessoas inteligentes acreditam que precisam fazer coisas inteligentes constantemente. Mas nos investimentos, o agir inteligente constante te empobrece. Fazer uma coisa inteligente e depois nada por 50 anos te enriquece. O problema é que não fazer nada parece perda de tempo. E seu cérebro odeia perder tempo. Em 1993, um jornalista me perguntou qual era o meu segredo. Eu disse a ele que era simples. Eu leio 5 horas por dia e penso o resto do tempo. Eu não faço trade, não faço análise técnica, não prevejo o mercado. Eu leio, eu penso. E ocasionalmente, talvez 2 vezes por década, eu ajo. Isso é tudo. O jornalista pareceu decepcionado. Ele esperava algo mais sofisticado. Mas aí está o problema. A sofisticação é o inimigo do retorno, porque a sofisticação gera custos. Custos de transação, custos de tempo, custos de atenção, e cada custo adicional reduz seu retorno líquido.
A estratégia ótima não é a mais sofisticada, é a mais simples que funciona, e comprar qualidade e segurar é tão simples quanto respirar. Mas quase ninguém faz. Warren me contou uma história em 2005 que resume tudo. Ele disse que, se lhe oferecessem um cartão perfurado com apenas 20 furos no início da carreira, e cada furo representasse uma decisão de investimento, e após consumir os 20, ele nunca mais pudesse investir, ele seria muito mais rico. Porque seria forçado a pensar exaustivamente antes de cada decisão. Não poderia desperdiçar furos em ideias medíocres. Essa restrição artificial criaria uma disciplina extrema. Você só usaria um furo se tivesse certeza absoluta. E essa certeza só vem através de uma análise profunda. Análise que a maioria não faz porque acredita ter oportunidades infinitas. Mas as oportunidades realmente boas não são infinitas, são raras. Talvez 20 em uma vida inteira, se você tiver sorte. Nos meus 62 anos investindo ativamente, tomei provavelmente 17 decisões relevantes. 17. Não 1.700, 17. E essas 17 representam mais de 95% do meu patrimônio. As outras centenas de pequenas decisões foram ruído estatístico. Algumas ganharam um pouco, outras perderam um pouco, mas não mudaram o ponteiro. Essa concentração é desconfortável, porque significa que sua vida financeira depende de pouquíssimas decisões, e se você errar uma, dói muito, mas a alternativa é pior. Diversificar entre 100 ideias medíocres garante resultados medíocres. Concentrar em 5 ideias excelentes dá resultados extraordinários, com um risco proporcionalmente maior. Mas o risco, bem compreendido, é gerível. Em 1974, cerca de 70% do meu patrimônio líquido estava em 3 posições: Blue Chip Stamps, Berkshire Hathaway e algumas ações de bancos regionais. 3 coisas. Os outros 30% estavam em caixa, esperando oportunidades. Essa concentração me assustava. Mas eu sabia que essas 3 coisas valiam o dobro do preço de tela. O risco real, portanto, era menor do que parecia. O verdadeiro risco não é a concentração, é a ignorância. Se você compra 10 coisas que não entende, está mais exposto do que se comprar uma coisa que entende completamente. Porque no primeiro caso, você não sabe o que pode dar errado. No segundo, conhece todos os riscos e decidiu que são aceitáveis. Essa diferença entre risco aparente e risco real é onde as fortunas são criadas. A maioria diversifica por medo, compra 30 ações porque não confia o suficiente em nenhuma para concentrar. Essa falta de confiança é um sinal de que não fizeram o trabalho de casa. Se você fizesse a análise exaustiva, teria convicção. E com convicção, você concentra. Mas a análise exaustiva exige semanas e a maioria não tem paciência para isso. Querem a resposta agora. Em 1988, passei 4 meses analisando a Coca-Cola antes de comprarmos. Li 100 anos de relatórios anuais. Estudei seus concorrentes, falei com distribuidores, calculei sua vantagem competitiva em 160 países. Ao fim desses 4 meses, eu sabia mais sobre a Coca-Cola do que 99% das pessoas que trabalhavam lá. Essa profundidade me deu a convicção para concentrar US$ 1,3 bilhão em uma única posição. Mas a maioria gasta 4 minutos lendo um artigo no jornal e decide comprar. Não tem ideia de como o negócio funciona. Não conhecem a concorrência. Não entendem a vantagem competitiva. Compram porque alguém disse que era uma boa ideia e quando cai 15%, vendem em pânico, porque nunca tiveram convicção. Tiveram apenas esperança, e esperança sem análise é aposta, não investimento. Agora, deixe-me falar sobre o erro mais caro que eu quase cometi. Em 1998, a Amazon estava cotada a $6 por ação, ajustado. Eu li sobre Jeff Bezos.
Entendi que ele estava construindo algo disruptivo, mas não comprei. A empresa não dava lucro, negociava a múltiplos absurdos sobre o faturamento, não se encaixava no meu modelo tradicional de avaliação. Então, deixei passar. Hoje, a Amazon vale centenas de vezes mais. Se tivesse investido 1 milhão em 98, hoje teria dezenas de milhões. Esse erro de omissão me custou caro. Warren cometeu o mesmo erro, e é o seu maior arrependimento público. Porque entendíamos o negócio, admirávamos o CEO, mas nos apegamos a regras que, naquele caso específico, não se aplicavam. Essa experiência me ensinou algo brutal. Regras são ferramentas, não dogmas. Existem momentos extraordinários em que quebrar sua regra é a decisão certa. O truque é distinguir entre a quebra inteligente e a quebra impulsiva. Eu quebrei mal. Deixei de comprar Amazon por rigidez, não por disciplina, e paguei o preço. Mas aqui está o contraponto. Essa mesma rigidez me salvou de comprar centenas de empresas sem lucro que desapareceram na bolha.com, Pets.com, Webvan e Toys. Todas negociavam a múltiplos absurdos, exatamente como a Amazon. Todas colapsaram a zero. A Amazon sobreviveu, mas em 98 não havia como saber qual sobreviveria. Minha regra me protegeu de 99% de lixo, ao custo de perder o 1% extraordinário. Esse compromisso é aceitável, porque evitar 99 empresas ruins é mais valioso do que capturar uma empresa excepcional. Perdas permanentes destroem capital. Oportunidades perdidas ferem apenas o ego. E eu prefiro um ego ferido a um capital destruído, porque o capital perdido não volta, mas as oportunidades aparecem de formas diferentes repetidamente. Em 2020, durante a crise da Covid, tive outra oportunidade extraordinária. O mercado caiu 34% em 23 dias. O colapso mais rápido da história. Empresas excelentes valiam preços de pânico, mas eu tinha 96 anos. Meu horizonte de investimento era limitado. Não comprei tão agressivamente quanto teria feito aos 60. Foi provavelmente a decisão certa para a minha situação. Mas doeu ver a oportunidade e não poder capitalizá-la totalmente. Warren, com seus 90 anos, investiu mais agressivamente. Comprou mais ações do Bank of America, investiu em tradings japonesas. Ele tinha a vantagem de que a Berkshire tem uma estrutura permanente. Ela não depende da longevidade pessoal dele. Eu sou mortal com um patrimônio que será eventualmente distribuído. Restrições diferentes geram decisões diferentes. Esse é um ponto crítico que ninguém menciona. A estratégia ótima não é universal. Ela depende do seu horizonte de tempo. Se você tem 30 anos, pode ser agressivo em quedas de 50%, porque tem 40 anos para se recuperar. Se tem 70, não pode. Precisa de mais conservadorismo. A idade muda toda a equação, mas o princípio não muda. Compre qualidade. Segure o máximo que puder. Evite dívidas, não siga modas, não venda ganhadores. Esses princípios valem tanto para quem tem 30 quanto para quem tem 70. Apenas a agressividade e a concentração mudam, mas a filosofia fundamental é eterna. Em 1955, Benjamin Graham publicou a edição revisada de O Investidor Inteligente. Esse livro continha um conceito que mudou minha vida, o conceito do Sr. Mercado. Graham descreveu o mercado como um sujeito maníaco-depressivo que todo dia te oferece comprar sua parte de um negócio ou te vender a dele. Em alguns dias, ele está eufórico e oferece preços ridiculamente altos. Em outros, está deprimido e oferece preços ridiculamente baixos. Sua tarefa não é se deixar influenciar pelo humor dele. Sua tarefa é aproveitar a loucura dele. Quando ele está deprimido e oferece preços baixos, você compra. Quando está eufórico e oferece preços altos, você vende ou não faz nada. Mas nunca deixe
que o humor dele dite o seu comportamento, porque ele é louco e você não é. Esse conceito parece simples, mas executá-lo é quase impossível, porque exige independência emocional absoluta. Quando o senhor mercado está eufórico, todos os seus amigos estão ganhando dinheiro, você se sente burro por não participar. Seu cérebro grita para você comprar. Resistir a isso exige uma convicção de ferro, e a convicção só vem através de uma análise profunda que a maioria nunca faz. Em 1999, o senhor mercado estava maníaco eufórico, oferecia empresas sem lucro a 100 vezes o faturamento. As pessoas hipotecavam casas para comprar ações de tecnologia. Era uma loucura óbvia. Mas a loucura coletiva tem sua própria lógica. Se todos estão fazendo, seu cérebro assume que deve estar certo. Resistir à multidão é cognitivamente exaustivo. Warren e eu resistimos. Nos custou caro por um tempo. A Berkshire caiu enquanto o Nasdaq voava. Fomos chamados de obsoletos e irrelevantes. Perderam o contato com a realidade. Levou 18 meses, mas mantivemos nossas convicções. E quando o senhor mercado entrou em pânico e colapsou em 2001, tínhamos caixa. Compramos o que queríamos a preços que nunca mais voltaram. Essa paciência nos pagou bilhões. A lição aqui é que o senhor mercado sempre volta para a racionalidade. Pode levar anos, mas ele sempre volta, porque os preços eventualmente refletem os lucros reais. Não para sempre, mas eventualmente. E se você tiver paciência para esperar por esse eventualmente, você ganha. Se não tiver, participa da loucura ou vende em pânico, e você perde. Em 2008, o senhor mercado entrou em pânico absoluto. Ofereceu o Goldman Sachs, um dos bancos mais poderosos do mundo, a preço de banana. Ofereceu a General Electric a múltiplos de crise. O pânico era racional no sentido de que o sistema financeiro podia realmente colapsar. Mas os preços eram irracionais, refletiam uma probabilidade de 100% de colapso, quando a probabilidade real era de talvez 20%. Compramos, investimos 15 bilhões em 3 meses, não porque sabíamos que o mundo seria salvo, mas porque sabíamos que naqueles preços, mesmo com 20% de chance de colapso total, a expectativa matemática de valor era positiva. Essa é a diferença entre apostar e calcular. Quem aposta precisa de certeza. Quem calcula precisa de probabilidades favoráveis. Sempre fomos calculistas. 3 anos depois, esses investimentos valiam o triplo. Alguns críticos disseram que tivemos sorte, que o governo salvou o sistema e por isso ganhamos. Mas essa análise ignora que compramos sob a premissa de que o governo salvaria o sistema. Não foi sorte. Foi um cálculo probabilístico. Estimamos a chance de salvação em 80%, e naqueles preços, 80% era o suficiente. A maioria não pensa probabilisticamente, pensa de forma binária. Vai colapsar ou não vai? Compro ou não compro? Essa mentalidade binária mata oportunidades, porque a realidade é probabilística. Quase nada é 0 ou 100%. Tudo é 30%, 50%, 70%. E entre essas probabilidades é onde vivem as melhores apostas. Em 1973, a probabilidade de os Prettier entrarem em uma recessão prolongada era alta, talvez 60%. Mas a probabilidade de o Washington Post desaparecer era quase 0, talvez 2%. Tínhamos, portanto, 60% de chance de tempos difíceis e 2% de perda permanente. Com uma avaliação de 80 milhões quando o negócio valia 400, as probabilidades eram absurdamente favoráveis. Compramos. E sim, houve uma recessão. E sim, foi dolorosa. O Washington Post não gerou lucros crescentes por 3 anos, mas não desapareceu, sobreviveu, e quando a economia se recuperou, nossos 80 milhões valiam 300, depois 600, depois 1 bilhão e 200. O resultado era inevitável, dadas as probabilidades iniciais.
Exigiu apenas paciência para esperar. Mas a paciência é difícil quando você está sangrando no papel. Quando você compra algo por 80 milhões e cai para 60, você perdeu 25% em meses. Seu cérebro diz para vender, para estancar a perda, para admitir o erro. Mas se sua análise original estava correta, a queda não é um erro, é uma oportunidade para comprar mais. E essa inversão de instinto é o que separa a riqueza da mediocridade. Em 1994, a American Express colapsou devido ao escândalo de fraude em sua divisão de serviços de armazenamento. A ação caiu 40% em semanas. O pânico era racional. Podiam enfrentar processos bilionários. Mas analisamos. A divisão problemática era pequena. O negócio principal de cartões de crédito era inabalável. A marca continuava sendo premium. Por aquele preço, estávamos comprando um negócio de 50 bilhões por 30 bilhões. Compramos agressivamente. Investimos mais de 1 bilhão. A ação caiu por mais 6 meses. Parecia que tínhamos errado feio. Mas seguramos. Nossa análise não tinha mudado, apenas o preço. E o preço estava cada vez melhor. 18 meses depois, o escândalo foi resolvido. Os processos foram menores do que o esperado. A American Express se recuperou. Nosso investimento triplicou em 4 anos. Essa experiência reforçou algo crítico. O preço de curto prazo não valida nem invalida sua análise. Apenas o tempo valida uma análise. Se você compra algo por motivos fundamentais sólidos e cai, a pergunta não é se você vendeu mal. A pergunta é se seus fundamentos estavam corretos. Se estavam, a queda é irrelevante. Se estavam errados, venda imediatamente, não importa o preço. A maioria confunde preço com validação. Se o preço sobe após a compra, assumem que foram espertos. Se cai, assumem que foram burros. Mas o preço após 3 meses é ruído. O preço após 3 anos é sinal. E a maioria não tem paciência para esperar pelo sinal. Reagem ao ruído, e o ruído os destrói. Em 62 anos, comprei coisas que caíram 50% antes de se recuperarem. Também comprei coisas que subiram 50% imediatamente. Não existe correlação entre o movimento inicial e o resultado final. A única coisa que correlaciona é se o negócio subjacente era excelente. Se era, o preço eventualmente reflete isso. Se não, eventualmente colapsa. Mas esse eventualmente pode levar anos. E anos é mais do que a maioria consegue esperar. Agora vou te dizer algo que nunca digo publicamente. Cometi provavelmente 500 erros na minha carreira. A maioria foi pequena. Alguns foram grandes, mas me arrependo de apenas 3. Todos os 3 têm algo em comum. Não são compras ruins, são vendas precoces. Vendi a Blue Chip em 1976. Vendi ações da Freddie Mac em 1982. Vendi posições em bancos regionais em 1990. Todas as 3 decisões pareceram espertas no momento. Todas as 3 me custaram provavelmente 100 milhões em lucros não realizados. Esse padrão me ensinou algo brutal. É impossível se arrepender de não ter comprado algo que você não tinha. Mas é impossível não se arrepender de ter vendido algo que você tinha e que era excelente. Porque a venda é um ato afirmativo. Você decidiu ativamente destruir sua posição em algo bom. E essa decisão ativa te persegue, enquanto não comprar Amazon é passivo. Dói menos. Por isso, minha filosofia evoluiu para nunca vender. Nunca vender. Parece extremo, mas ser extremo na direção certa é melhor do que ser moderado na direção errada. E vender ganhadores é definitivamente a direção errada. Vender perdedores é certo. Vender ganhadores é um suicídio financeiro em câmera lenta. Em 2015, a Berkshire tinha 130 bilhões em investimentos em ações públicas. Desse total, 5 posições representavam 100 bilhões. 5 de um total de cerca de 50 posições. Coca-Cola, Apple,
Bank of America, American Express e Chevron. 5 posições, 77% do valor total. Essa concentração não é por acaso, é inevitabilidade matemática. Ganhadores crescem, perdedores estagnam. Naturalmente, você se concentra em ganhadores se não vender. Mas a maioria faz o contrário. Vendem os ganhadores para fazer rebalanceamento. Querem manter cada posição em 10% do portfólio. Então, se algo cresce para 20%, vendem a metade. Essa disciplina os mantém medíocres para sempre. Criam uma simetria artificial entre ganhadores e perdedores, e a simetria não reflete a realidade. Na realidade, você tem 2 ou 3 ganhadores gigantes e 40 posições medíocres. Manter a simetria significa matar sistematicamente os ganhadores. Warren tem uma frase que repito constantemente: deixe suas flores crescerem e corte as ervas daninhas. Parece óbvio, mas 93% dos investidores fazem o contrário. Cortam as flores porque já cresceram muito e regam as ervas daninhas na esperança de que se recuperem. Após 30 anos, tem um jardim cheio de ervas daninhas e nenhuma flor. E se perguntam por que o portfólio não cresce. A psicologia por trás disso é fascinante. Vender um ganhador parece uma vitória. Você realizou lucro, tem caixa, sente-se esperto. Segurar um perdedor parece esperança. Ele ainda pode se recuperar. Você ainda não materializou a perda. Ambos os sentimentos são armadilhas cognitivas. A verdadeira vitória é segurar ganhadores por décadas. A verdadeira derrota é segurar perdedores por anos. Em 1967, comprei ações de um banco regional que parecia excelente. Boa gestão, múltiplos razoáveis, crescimento estável. Segurei por 5 anos. Nada aconteceu. Cresceu 3% ao ano, enquanto o mercado crescia 10%. No 6º ano vendi. Não colapsou, apenas era medíocre. Essa venda foi correta. Liberou capital para algo melhor. Não me arrependo. Mas se tivesse vendido a Coca-Cola no 6º ano porque só tinha crescido 20%, enquanto outras coisas cresciam 30%, teria cometido o erro mais caro da minha vida. A diferença é que a Coca-Cola era excelente e estava crescendo devagar temporariamente. O banco era medíocre e estava crescendo devagar permanentemente. Distinguir entre esses dois casos exige análise profunda e a maioria não a faz. A pergunta certa não é quanto subiu. A pergunta é se o negócio continua excelente, se a vantagem competitiva persiste, se a gestão continua sendo racional, se os retornos sobre o capital continuam altos. Se as respostas forem sim, você segura. Não importa o quanto subiu. Se alguma resposta for não, você vende. Não importa o quanto perdeu. Em 2016, vendemos nossa posição completa no Walmart após segurá-la por 21 anos. Não porque precisávamos de caixa, mas porque a Amazon destruiu fundamentalmente o modelo deles. O Walmart continuava lucrativo, gerava bilhões, mas sua vantagem competitiva estava erodindo visivelmente. Todo ano, a Amazon capturava mais fatia de mercado. Todo ano, as margens do Walmart encolhiam. A tendência era irreversível. Essa foi uma venda correta, não baseada no preço, mas na deterioração fundamental. Se tivéssemos segurado por nostalgia ou esperança, teríamos assistido nossa posição estagnar por uma década enquanto a Amazon continuava crescendo. Evitar essa perda futura foi uma decisão racional, mas esses são casos extraordinariamente raros. Em 59 anos, vendi completamente talvez 9 posições relevantes devido à deterioração fundamental. 9 de cerca de 200 investimentos significativos que realizei. É uma taxa de 4,5%. Significa que 95% das minhas compras foram boas o suficiente para serem seguradas por décadas, ou ruins o suficiente para serem vendidas rapidamente devido a um erro óbvio. Essa seletividade inicial é crítica.
Se você compra lixo, eventualmente precisa vender. E vender com prejuízo destrói capital permanentemente. Mas se você só compra qualidade excelente, quase nunca precisa vender. E não vender permite capturar todos os juros compostos. Toda a mágica está na seleção inicial. Compre bem e o resto é automático. Compre mal e você passará 30 anos corrigindo erros. Por isso, passei 4 meses analisando a Coca-Cola antes de comprar. 4 meses parecem excessivos para uma decisão de investimento. Mas esse investimento nos trouxe mais de 30 bilhões em valor acumulado. Dividido por 4 meses de análise, isso dá cerca de 250 milhões de dólares por dia de análise. Não conheço trabalho melhor remunerado do que a análise profunda de investimentos, mas a maioria gasta 4 horas, não 4 meses. Leem um artigo, ouvem um podcast, olham um gráfico e compram. Depois ficam surpresos quando o investimento não funciona. Não funcionou porque nunca entenderam o que estavam comprando. E você não consegue segurar nada por 30 anos se não entender por que comprou originalmente. Em 1988, quando compramos Coca-Cola, eu conseguia explicar a vantagem competitiva deles em 3 níveis. Nível 1, marca globalmente conhecida, que é reconhecida instantaneamente em 160 países. Nível 2, sistema de distribuição com relacionamentos de décadas que nenhum concorrente conseguiria replicar rápido. Nível 3, ganhos de escala em marketing e produção que aumentavam com cada mercado adicional. Esse entendimento triplo me deu a convicção para concentrar 1 bilhão e 300 milhões. Sem esse entendimento, eu teria vendido quando caiu 20% em 1990, ou quando a Pepsi lançou uma campanha agressiva em 95, ou quando preocupações de saúde sobre o açúcar surgiram em 2005. Cada década tem seu motivo aparentemente válido para vender. Mas se você entende fundamentalmente por que algo é excelente, esses motivos são ruído. Seguramos e capturamos 36 anos de crescimento composto. Agora, deixe-me falar sobre os custos invisíveis que ninguém calcula. Os custos de atenção. Cada investimento que você realiza consome atenção. Você precisa monitorá-lo, ler seus relatórios, acompanhar as notícias, avaliar a concorrência. Essa atenção tem um custo de oportunidade, porque sua atenção é finita. Se você tem 50 investimentos, cada um recebe 2% da sua atenção. Se tem 5, cada um recebe 20%. Com 2% de atenção, você perde sinais críticos. Não percebe quando o CEO muda a estratégia. Não vê quando um concorrente lança um produto disruptivo. Só percebe a deterioração quando ela é óbvia e tarde demais. Com 20% de atenção, você vê tudo, entende cada movimento, consegue agir quando ainda há tempo. Warren e eu gerimos a Berkshire com cerca de 10 a 15 posições realmente significativas. O resto é marginal. Essas 10 posições recebem 90% da nossa atenção. Nós as conhecemos melhor que as pessoas que trabalham lá. Essa profundidade nos permite segurar durante crises que fariam outros venderem em pânico. Porque sabemos exatamente o que está acontecendo e por que não importa. Em 2008, o Bank of America caiu de $54 para $3. Um colapso de 94%. Se tivéssemos uma atenção superficial, teríamos vendido. Parecia que ia quebrar, mas tínhamos atenção profunda. Sabíamos que o Bank of America tinha 130 milhões de clientes. Sabíamos que o governo não deixaria o segundo maior banco do país quebrar. Sabíamos que os ativos valiam muito mais do que os $3 por ação implicavam. Compramos 5 bilhões. Hoje vale mais de 20 bilhões. Essa decisão só foi possível porque tínhamos a largura de banda mental para uma análise profunda. Se estivéssemos monitorando 50 posições simultaneamente, não teríamos tempo. Teríamos confiado nas manchetes. E as manchetes diziam que o Bank of America estava morto.
A profundidade venceu o pânico, mas a profundidade exige concentração. Por isso, rejeito a diversificação excessiva. As pessoas dizem que a diversificação reduz o risco. Isso é verdade se você não sabe o que está fazendo. Se compra 50 coisas aleatoriamente, a diversificação te protege da sua própria ignorância. Mas, se você sabe o que está fazendo, a diversificação dilui o retorno. Porque você mistura suas melhores ideias com ideias medíocres, e a média de excelente mais medíocre é menor que o excelente puro. Warren diz de outra forma: diversificação é proteção contra a ignorância. Se você não é ignorante, a diversificação extrema não faz sentido. Nós não somos ignorantes nas 10 coisas que possuímos. Somos provavelmente mais instruídos que quase qualquer outra pessoa. Essa expertise nos permite concentrar. E a concentração nos permite capturar todo o potencial de alta das nossas melhores ideias. Em 1999, cerca de 60% do meu patrimônio líquido estava na Berkshire Hathaway. 60% em uma única posição. Consultores financeiros teriam um infarto. Diriam para eu diversificar imediatamente. Mas eu sabia que a Berkshire valia o dobro do preço de mercado. Sabia que o Warren era o melhor alocador de capital do planeta. Sabia que o negócio gerava caixa massivo sem necessidade de reinvestimento. Essa concentração não era um risco, era uma certeza precificada errada. 33 anos depois, essa posição multiplicou-se por mais de 200 vezes. Se tivesse diversificado em 20 posições, como recomendam os livros, minha rentabilidade teria sido uma fração disso. Teria capturado a média em vez da exceção. E ao investir, a média te mantém confortável. As exceções te deixam rico. Isso não significa que você deve apostar tudo em uma carta. Significa que deve colocar muito nas suas melhores ideias e quase nada nas ideias medíocres. Se você tem convicção real em algo, 20 ou 30% do portfólio não é excessivo. É proporcional à sua convicção, mas se você tem 5% em 20 coisas diferentes, sua mensagem é que não está convencido de nada. A falta de convicção vem da falta de análise, e a falta de análise vem da impaciência. As pessoas querem respostas rápidas, querem comprar hoje, mas grandes investimentos não nascem de decisões rápidas, nascem de meses de análise que geram uma certeza quase absoluta. E essa certeza permite concentrar capital sem perder o sono. Em 2011, durante a crise da dívida europeia, tive uma conversa com Warren sobre se deveríamos vender nossas posições em empresas com exposição à Europa. A Coca-Cola gerava 30% de sua receita lá. Parecia vulnerável, mas calculamos que a Coca-Cola, mesmo que a Europa entrasse em uma recessão grave de 5 anos, continuaria lucrativa globalmente. A diversificação geográfica da Coca-Cola era nossa proteção. Não precisávamos vender. Seguramos. A Europa teve uma recessão, a Coca-Cola sofreu temporariamente, mas não colapsou. E 5 anos depois, estava mais forte que antes. Quem vendeu em pânico perdeu 50% da alta subsequente. Capturamos tudo, porque entendemos que a crise temporária não destruía o valor permanente. Essa distinção entre crise temporária e deterioração permanente é a mais importante nos investimentos. Crises temporárias criam oportunidades. Deterioração permanente exige venda imediata. Mas a maioria confunde as duas, vê uma crise e assume uma deterioração. Vendem o que deveriam comprar, compram o que deveriam vender e terminam com o resultado exatamente oposto ao ótimo. Como distinguir as duas? Pergunta simples. O negócio ainda existirá daqui a 10 anos? Se a resposta é sim, com alta probabilidade, é uma crise temporária. Se é não ou incerto, é uma deterioração permanente. Em 2008, o Bank of America existiria em 10 anos com 95% de chance. Crise temporária.
Em 2016, a Blockbuster não existiria em 10 anos por causa da Netflix. Deterioração permanente. Essa pergunta de 10 anos elimina o ruído, porque te força a pensar de forma estrutural, não conjuntural. Não importa o que acontece este trimestre, importa qual estrutura competitiva existirá em uma década. Se a estrutura favorece sua empresa, segure ou compre mais. Se a estrutura a destrói, venda imediatamente, não importa o preço. Em 1973, a estrutura favorecia o Washington Post. Era um dos 2 jornais na capital do país mais poderoso do mundo. Essa posição não desapareceria por causa de uma recessão. Em 2005, a estrutura estava destruindo os jornais físicos. A internet os tornara obsoletos. Vendemos o Washington Post em 2007. Não no topo, mas antes do colapso estrutural completo. Timing imperfeito, mas direção certa. O timing perfeito é impossível. Ninguém vende no topo absoluto, ninguém compra no fundo absoluto. Mas você consegue vender na zona alta e comprar na zona baixa. E isso é o suficiente, porque a diferença entre uma compra a R$50 versus R$40 é pequena em 30 anos. A diferença entre comprar a 50 e segurar por 30 anos versus comprar a 50 e vender a 70 é gigantesca. Por isso, não tenho obsessão por pontos de entrada perfeitos. Tenho obsessão pelo período de manutenção, holding period. Se compro algo a um preço justo e seguro por 40 anos, o erro no ponto de entrada é estatisticamente irrelevante. Mas se compro perfeitamente e vendo em 3 anos, matei todos os juros compostos. O ponto de entrada perfeito com manutenção curta perde para o ponto de entrada medíocre com manutenção longa. Sempre. Em 1965, Warren comprou a Berkshire Hathaway por $14 por ação. Não foi o preço perfeito. Tinha estado a $11 6 meses antes, mas ele comprou a 14 e nunca vendeu. Hoje, vale mais de $600 mil por ação. O erro de $3 em 1965 é 0,0005% do resultado final. Totalmente irrelevante. O que contou foram os 59 anos de manutenção. A obsessão pelo timing perfeito destrói mais capital que qualquer outra coisa, porque as pessoas esperam pelo preço perfeito, veem algo excelente a um preço justo, mas esperam cair mais 10%. Nunca cai, sobe 50%. E perderam toda oportunidade tentando otimizar 10%. A otimização mata. O bom o suficiente executado ganha. Warren tem uma frase perfeita. Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Basta evitar fazer coisas burras de forma consistente. Essa filosofia parece passiva, mas é ativamente difícil, porque evitar a burrice exige disciplina constante. E a disciplina constante é mais rara que a inteligência. Em 62 anos, evitei cerca de 500 potenciais burrices. 500 vezes tive a oportunidade de fazer algo idiota e não fiz. Não comprei empresas que não entendia, não vendi ganhadores por impaciência, não usei dívida para investir, não segui modas, não mudei a estratégia todo ano. 500 decisões de não agir. E essas não ações provavelmente valem mais que todas as minhas ações somadas. Porque as ações certas te dão retorno, mas as não ações evitam perdas. E evitar grandes perdas é mais valioso que capturar grandes ganhos. Se você perde 50%, precisa de 100% de ganho para se recuperar. Essa assimetria mata. Melhor nunca perder 50%, mesmo que signifique perder algumas oportunidades de ganho de 100%. Em 1998, não comprei empresas.com. Perdi a oportunidade de multiplicar meu dinheiro por 10 em 2 anos, mas também evitei perder 80% quando colapsaram em 2001. No líquido, estou em vantagem,
porque preservei capital para comprar outras coisas quando os preços eram racionais. A preservação de capital vence a maximização de ganho em horizontes longos, sempre. Isso contradiz tudo o que ensinam nas escolas de negócios. As escolas ensinam otimização, maximização de retorno ajustado ao risco, fronteiras de eficiência, índice Sharpe. Tudo isso é elegância matemática e utilidade prática nula, porque pressupõe que se pode medir o risco, mas não se pode. O risco real não é a volatilidade, é a perda permanente de capital. E a perda permanente resulta de erros de julgamento, não de desvios padrão. Comprar algo que você não entende é um risco real, não importa quão baixa seja a volatilidade histórica. Vender algo excelente por impaciência é um risco real, não importa se você reduz a volatilidade do portfólio. Usar dívida é um risco real, não importa se você aumenta o retorno esperado. Esses riscos não aparecem em modelos quantitativos, mas destroem patrimônios regularmente. Em 2007, vários fundos hedge colapsaram porque seus modelos quantitativos não capturaram o risco de liquidez. Tinham volatilidade historicamente baixa, correlações aparentemente estáveis, e desabaram 90% em semanas quando a liquidez sumiu. Os modelos eram sofisticados, mas inúteis, porque modelavam o passado, não o futuro. E o futuro sempre reserva surpresas que o passado não continha. Warren e eu nunca usamos modelos quantitativos complexos. Usamos o bom senso brutal. Perguntamos coisas simples. O negócio existirá daqui a 10 anos? A vantagem competitiva é sustentável? A gestão é honesta? Os retornos sobre o capital são altos? Se todas as respostas forem sim, compramos. Se alguma for não, deixamos passar. Não precisamos de equações, precisamos de julgamento. O julgamento vem da experiência. A experiência vem dos erros. Os erros vêm da ação. Paradoxalmente, você precisa cometer erros para desenvolver o julgamento de não cometer erros. Mas os erros custam dinheiro. O segredo, portanto, é cometer pequenos erros cedo, aprender com eles e evitar grandes erros depois. Em 1952, quando eu tinha 28 anos, investi $5.000 em uma empresa de eletrônicos que parecia promissora. Eu não entendia a tecnologia, mas confiei no CEO carismático. A empresa faliu. Perdi tudo. $5.000 era muito dinheiro para mim na época. Mas essa perda me ensinou a nunca comprar o que não entendo. Essa lição me poupou, provavelmente, 50 milhões nos 60 anos seguintes. Erros precoces com quantias pequenas são os melhores investimentos em educação. Porque o custo é limitado, mas a lição é permanente. O problema é que a maioria não aprende com os erros. Comete o mesmo erro 10 vezes, sob nomes diferentes. Compra repetidamente o que não entende porque nunca identificou o padrão. Só viu perdas isoladas. Identificar padrões nos seus erros exige honestidade brutal. Você precisa admitir que o erro foi seu, não do mercado. Que comprou errado, não que deu azar. Esse reconhecimento dói. O ego se defende. Mas sem reconhecimento não há aprendizado. E sem aprendizado, você repete erros até destruir seu capital. Em 1976, quando vendia Blue Chip Stamps precocemente, eu poderia ter culpado o mercado, poderia ter dito que o preço subira muito e era racional realizar lucros. Mas a verdade era mais simples. Fui impaciente. Esse reconhecimento doeu, mas me forçou a criar uma regra. Nunca mais eu venderia um excelente negócio apenas porque subiu. Só venderia se o negócio piorasse. Essa regra me salvou de repetir o erro 50 vezes. Regras pessoais são o antídoto contra os vieses cognitivos. Seu cérebro tem vieses embutidos que você não pode eliminar. Aversão à perda, ancoragem, viés de confirmação, viés de recência. Todos esses sabotadores estão aí, mas você pode criar regras que te forçam a agir contra seus vieses. E essas regras, seguidas religiosamente, te protegem de você mesmo. Minha regra de nunca vender
É uma proteção contra a aversão à perda, porque esse viés te leva a vender ganhadores e segurar perdedores. Você quer realizar lucros para se sentir bem, quer evitar perdas para não se sentir mal. Essa assimetria emocional destrói capital. Minha regra me força a fazer o contrário, segurar ganhadores, não importa quanto ganhei. Vender perdedores imediatamente ao admitir o erro. Em 2013, alguém me perguntou até onde um investimento deve subir antes de vender. Minha resposta foi que a pergunta estava mal formulada. Não existe número. Poderia subir 1000% e eu não vendo se o negócio continuar excelente. Poderia cair 50% e eu vendo se o negócio piorou. O preço é irrelevante para a decisão, apenas o negócio subjacente conta. Essa mentalidade é antinatural, porque o preço é visível e carregado de emoção. O negócio subjacente é abstrato e exige análise. Seu cérebro prefere o visível e o emocional. Por isso, você superestima naturalmente o preço e subestima o negócio. Inverter isso exige anos de treinamento consciente. Não é inato, é adquirido. Levei cerca de 10 anos após conhecer Warren em 1959 para internalizar completamente essa mentalidade. Uma década de prática consciente. Cometer erros, fazer análises post-mortem, criar regras, segui-las mesmo quando doía. Ao fim desses 10 anos, tinha desenvolvido um instinto, mas esse instinto não era natural, era treinado. Hoje, 60 anos depois, esse instinto é automático. Vejo o preço cair e não sinto pânico. Sinto curiosidade. Por que caiu? Algo fundamental mudou? Se não, é uma oportunidade. Vejo o preço subir e não sinto euforia, sinto cautela. Está supervalorizado? Devo vender? No geral, não, se o negócio continuar excelente. Essas respostas automáticas são fruto de décadas de treinamento. Não são um talento nato. A maioria quer atalhos, quer a resposta certa sem o treinamento, quer os resultados de 60 anos de disciplina após ler um livro. Mas não funciona assim. Você não consegue se ler até a riqueza. Você precisa vivê-la. Precisa cometer erros, aprender, criar regras, segui-las, falhar, ajustar e repetir por décadas. Warren diz que investir não é complicado, mas é difícil. A distinção é crítica. Complicado significa que exige inteligência extrema. Difícil significa que exige disciplina extrema. Investir é o segundo caso. Os princípios são simples. Compre qualidade. Segure por décadas. Não use dívida. Não siga modas. Não venda ganhadores. Isso é tudo. Uma criança de 10 anos entende. Mas executar esses princípios por 50 anos, enquanto seu cérebro grita para fazer o oposto. Isso é difícil, porque exige agir contra a sua natureza humana constantemente. E pouquíssimas pessoas têm essa disciplina. Não porque sejam burras, mas porque são humanas. E humanos foram feitos para a ação, não para a paciência. Por isso, meu conselho final é simples, mas quase impossível de seguir. Encontre 3 empresas excelentes. Compre-as por um preço razoável. Nunca venda. Ignore todo o resto. Se você fizer isso por 50 anos, ficará rico. Não necessariamente um multibilionário, mas definitivamente independente financeiramente. Independente financeiramente é o suficiente. Mas você não fará isso. 97% das pessoas que lerem isto não o farão.